Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai resolver aqui uma questão de 2017 do segundo semestre. Essa é uma questão de potenciação, beleza? Vamos para a leitura aqui. Uma antiga lenda da Índia afirma que o jogo de xadrez foi criado a pedido de um rei. Como recompensa, o criador do jogo recebeu grãos de trigo de acordo com o número de casas do tabuleiro, seguindo o procedimento descrito. O criador do jogo escolhe uma casa e recebe 2 grãos por ela. Para a próxima casa que ele vai escolher, ele recebe o dobro da casa anterior. O processo continua até que todas as casas do tabuleiro sejam escolhidas exatamente uma vez. Aí ele fala que, observando o processo, podemos perceber que, para a 10ª casa do tabuleiro, o rei entrega 1024 grãos. A pergunta é correto afirmar que o número de grãos a ser entregue pela 20ª casa seria, e aqui tem algumas opções. Então, vamos voltar aqui na pergunta. Né? O que ele fala? Ele fala que quando o criador do jogo escolhe uma casa, ele recebe 2 grãos por isso. Então vamos fazer uma simulação. Vamos ir acompanhando aqui numa simulação. Então o criador do jogo escolheu essa casa, ele ganhou 2 grãos por isso. E aí ele fala que para a próxima casa que ele escolher, ele recebe o dobro da casa anterior. Então, se ele escolher essa casa agora, quanto que ele vai receber? Ele vai receber o dobro, 2 vezes, o que ele recebeu na casa anterior, né? Que foi exatamente 2. Então aqui ele vai receber 2 vezes 2, que é igual a 4. E aqui o processo continua, ou seja, se ele escolher essa casa agora, ele vai receber o dobro do que ele ganhou na casa anterior. E a casa anterior era quanto? Era 2. Então isso aqui vai dar 8. E esse processo continua. Então na próxima casa ele recebe o que ele recebeu na casa anterior, que era 2 vezes 2 vezes 2. 16. E assim por diante. Então a gente percebe que a cada casa ele dobra a quantidade de grãos que ele tem. Ele recebe o dobro de antes, na verdade. Então, na próxima casa aqui, a gente sabe que ele vai receber 16 vezes 2, que é 32. Na próxima casa, ele vai receber 32 vezes 2, que é 64. E assim por diante. Na próxima, 128. E na seguinte, 256. Então, aqui, nas 8 casas aqui, as 8 primeiras casas que ele recebeu, na 8ª casa ele estava recebendo 256 grãos já. E o que ele fala aqui pra gente? Ele fala que a 10ª casa, o rei entregou 1024 grãos. E é justamente isso mesmo, porque aqui na 8ª casa ele está com 256. Na 9ª casa, a casa de número 9, ele recebe o dobro disso, que é 512. Vou até abrir uma calculadora aqui para a gente ir acompanhando. Então ele estava com 256, vezes 2 ele vai a 512. E na 10ª casa, ele recebe 512 vezes 2, que é exatamente o 1024 que o problema diz pra gente que ele recebe tudo certinho. Só que o que o problema quer da gente? Ele quer perguntar pra gente, beleza, agora você já sabe de tudo isso, me diz quanto que ele vai receber pela 20ª casa. E perceba que o problema não pede um valor, ele está te dando um intervalo. E você tem que dizer se está dentro desse intervalo. Então aqui as alternativas são: está entre 1.000 e 10.000? Está entre 10.000 e 100.000? 100.000 e 1 milhão? 1 milhão e 10 milhões? 10 milhões e 100 milhões? Então a gente tem que seguir essa mesma lógica para descobrir região a gente vai estar. Né? Então, essa matéria é uma matéria de potenciação. O que é uma potência? Uma potência é quando eu pego um mesmo número, aqui no caso o número 2, e eu multiplico ele por ele mesmo várias vezes. Várias e várias vezes. Então, se a gente lembrar, 2 multiplicado por nada, só o número 2, é a mesma coisa de dizer que é 2 elevado à potência de 1. Certo? Significa que é o 2 sozinho. Agora, 2 vezes 2, a gente pode dizer que é o 2 elevado à potência de 2, ou 2 elevado ao quadrado, porque o 2 está multiplicando por ele mesmo. E assim por diante. 2 vezes 2 vezes 2, a gente diz que é 2 elevado à terceira potência, porque o 2 aparece 3 vezes. E assim por diante. Então, o que ele está falando para a gente no exercício? Ele está falando, é o seguinte: eu estou te dizendo que
quando eu tenho um 2 e eu elevo a décima potência, isso me resulta o número 1024. É o que ele fala aqui, na décima casa o rei paga 1024 grãos para o inventor. Aí ele fala, agora eu quero saber, na 20ª casa, quanto que isso daqui significa, beleza? Então a gente pode usar a mesma lógica que a gente veio usando aqui nessas primeiras casas. A gente pode ir duplicando e ver mais ou menos qual a ordem de grandeza do número. Então o que é a ordem de grandeza? É mais ou menos se ele está na casa dos milhares, das dezenas de milhares, na casa dos milhões, porque é isso que o problema quer. O problema não quer que a gente chegue no número exato. Ele quer que a gente diga, ó, o número está dentro desse intervalo. Então vamos lá. Se a gente sabe que 2 elevado à décima potência é 1024, se a gente pegar 2 elevado à potência de 11, vai ser o quê? Vai ser 1024 vezes 2. Só que a gente não precisa do número exato, né? A gente só precisa de uma estimativa. Então, vamos arredondar esse número para 1000, para ficar mais fácil de fazer conta. Então a gente está arredondando esse número para 1000, tá? Por quê? Porque quando a gente multiplicar por 2, esse número exato aqui vai dar 2048, que é aproximadamente 2000, tá? A mesma coisa, agora a potência 2 elevado a 12. Aqui vai dar 4096, o número exato. Mas aqui a gente pode arredondar para 4000, porque, novamente, a gente só quer a ordem de grandeza desse número, para dizer em que intervalo ele está. E a gente vai seguindo. 2 elevado a 13 vai ser algo próximo de 8000, né? Então aqui vai ser... Tem algo que a gente está arredondando para 4000. Quando a gente multiplica por 2, vai dar algo próximo de 8000. Quando a gente tem 2 elevado a 14 e multiplica por 2, vai dar algo próximo de 16.000. E assim por diante. Então, novamente, a gente usa a mesma lógica de antes. Vou apagar aqui em cima para continuar aqui em cima. Ali. Se eu tenho 2 elevado a 15 agora, vai ser o quê? O dobro de 16.000, aproximadamente, que é 32.000. 2 elevado a 16 é aproximadamente o dobro de 32, que é 64.000. 2 elevado a 17, o dobro disso, que é 128.000. 2 elevado a 18 é aproximadamente o dobro disso, que é 256.000. Então a gente está pegando exatamente os mesmos números que a gente colocou aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Só que agora vezes 1000, né? 1000 vezes maiores. Agora o 2 elevado a 19, quanto que vai dar? Mais ou menos o dobro disso, 512.000 aproximadamente. Então, o 2 elevado a 20, que é o que a gente queria, vai dar aproximadamente 1.024.000. Certo? Que 1.024.000, se a gente olhar as alternativas, vai estar aqui dentro da alternativa D. É maior que 1 milhão e menor que 10 milhões. Então, para ele passar de 10 milhões, quantas casas eu teria que subir ainda, né? Se eu pegar o 2 elevado a 21, aqui está na ordem de 1 milhão ainda. Então ele vai para a ordem de 2 milhões e pouquinho. Se eu dobrar de novo para pegar o 2 a 22, ele vai para 4 milhões. Então, só lá na ordem de 2 elevado a 24 que ele ia passar de 10 milhões. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenha ficado tão claro, eu sugiro estudar o tema de potenciação. Beleza? E se você tem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Se eu não conseguir responder em comentário, eu faço um vídeo para responder a sua dúvida também. Beleza? Muito obrigado e até o próximo.